Então, o tópico que a gente vai trabalhar hoje serão esses tópicos básicos de reconhecimento de vidraria, os seus usos, né, os objetivos de cada um, como é que a gente tem o critério de escolha para cada vidraria, dependendo do que a gente vai analisar no laboratório, as noções de seguranças dentro de um laboratório, que é muito importante, tá? E as separações das misturas. Então, esse é o tópico que a gente vai trabalhar no dia de hoje, tá? Então, a gente vai iniciar com as regras gerais, logicamente, do uso de um laboratório de química, seja ele ensino ou pesquisa, tá? Que é bastante importante, já que a nossa disciplina ela tem esse caráter experimental, né? Então, é muito comum a gente analisar os fenômenos químicos que acontecem em termos na prática, a gente fala na teoria, mas visivelmente na prática a gente faz esse tipo de análise, mas é essencial que a gente tenha essas noções de como se comportar dentro de um laboratório, tá? Então, as regras gerais, eu enumerei algumas aqui para a gente ficar ciente. Primeiro, conhecer a localização das saídas de emergência, isso é primordial que dentro de um espaço de um laboratório seja bem sinalizado, porque caso venha acontecer algum tipo de acidente, já que a gente vai estar manipulando substâncias químicas, sejam elas corrosivas, não corrosivas, tá? Explosivas, tem de todos os perfis, tem que ficar ciente, é um critério que é adotado dentro de uma planta, de um laboratório, ter as sinalizações dessas saídas de emergência. O ponto 2 que eu enumerei é conhecer a localização e funcionamento de extintores, logicamente, por ter essa característica de se manipular substâncias corrosivas, explosivas, tudo mais, a gente precisa ter visível a localização de um extintor de incêndio, caso venha acontecer, algum tipo de acidente, as caixas de primeiros socorros. É essencial que dentro de um laboratório tenha um chuveiro, porque caso tenha manipulação de uma substância química tóxica, corrosiva, então o primeiro passo é lavar com água, e esse chuveiro ele ajuda, além das pias, logicamente, e principalmente os equipamentos de proteção, que é essencial, que são os EPIs, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre eles. A gente sempre tem no laboratório, para quem já visitou, algumas placas que informam que é proibido comer, beber, fumar, né? Guardar alimento dentro do laboratório, que isso, de acordo com o manual de segurança, não é adequado, já que você vai estar manipulando substância, então isso pode vir acontecer algum tipo de contaminação. Nunca trabalhar no laboratório sem presença de professor, principalmente quando a gente vai fazer aulas práticas, isso é muito comum, gente. Sempre tem que estar um professor ou um técnico, geralmente os laboratórios de ensino, falando para nós. Eles apresentam um técnico em química, que é justamente para ajudar o professor no andamento das aulas práticas. Então, é proibido a presença de alunos, somente alunos dentro de um laboratório para fazer manipulação de algum tipo de experimento, ou na presença de um técnico, então sempre tem que estar uma pessoa que tenha um pouco mais de experiência sobre os fatos, tá? Utilizar os aparelhos só depois de ter lido, compreendido, respectivas instruções de manuseamento e segurança. Então, essa é uma parte, assim, que é mais para zelar os equipamentos de um laboratório, porque quando a gente vai manipular, eu sempre falo assim, quando eu apresento isso para os meus alunos, já é tão difícil a gente conseguir os equipamentos para um laboratório, então quando a gente faz uma manipulação de equipamento, até mesmo vidraria de forma errada, a gente acaba danificando isso gera um prejuízo para a gente. Então, gera um prejuízo para os alunos, gera um prejuízo para a instituição, porque para os alunos a gente vai deixar de ter aquele equipamento, ou aquela vidraria. Então, é bem complexo. Então, é muito importante saber manipular. Então, isso a gente tem sempre um manual com qualquer eletrodoméstico, ou um computador, uma televisão, isso sempre os aparelhos no laboratório têm seu manual, que é para a gente aprender a manipular ele. Então, só depois de conhecer realmente bem o aparelho, é ideal que seja manipulado pelo aluno. Então, por isso existem também os técnicos que têm essa capacidade para isso. Sexto, antes de efetuar qualquer atividade experimental, ler com atenção o protocolo, então, experimental. Então, sempre quando a gente faz uma aula experimental, gente,
A gente sempre liga, a gente fala assim, a gente trabalha com roteiro, tem os roteiros dos experimentos, a quantidade de substâncias que serão utilizadas, quais são os reagentes, quais as vidrarias vão ser utilizadas. Então, tem aquele roteiro, então é muito importante seguir aquele roteiro, tá? Que é para a gente justamente entender o objetivo do experimento, para a gente poder manusear os equipamentos, as substâncias, as vidrarias de formas corretas. Isso para zelar em termos de segurança do laboratório e até mesmo para que o experimento aconteça de forma correta. Sétimo, manter as bancadas limpas e arrumadas, o chão limpo, secos e as passagens desobstruídas, porque, logicamente, caso venha acontecer algum tipo de acidente, e seja bem fácil a evacuação do espaço. Então, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: no laboratório a gente sujou, limpou. Tá? Então, é essencial com que a gente, ao manipular as substâncias, não deixe cair as substâncias nas bancadas, não deixe cair as substâncias nas pias. Então, isso é primordial. Oitava, efetuar o trabalho laboratorial sempre de pé. Então, não sei se vocês já visitaram um espaço em um laboratório de química, mas os laboratórios têm as bancadas, essas bancadas geralmente elas são bancadas que são altas assim, que é justamente para os experimentos ocorrerem que os alunos ou quem está manipulando fiquem em pé. Nono, todos os recipientes que contenham produtos devem estar devidamente rotulados, tá? Então, quando a gente trabalha com os reagentes, tem assim, tem os armários, né, que possui os reagentes, esses armários têm as substâncias que já vem essas substâncias de fábricas, e essas substâncias elas vinham rotuladas. Então, por exemplo, quando a gente vai preparar uma solução dentro de um laboratório, isso aqui vocês já chegaram a estudar aqui no nosso projeto, você trabalha com uma determinada solução, você prepara essa solução e coloca dentro de um balão volumétrico. E essa solução que você prepara é primordial e é necessário com que você identifique o tipo dessa solução. E geralmente a gente põe um rótulo informando a fórmula da substância que está aqui, vamos imaginar uma solução de hidróxido de sódio, a concentração dessa substância, vamos imaginar 0,1 molar, e geralmente, quando a gente faz uma aula prática, tem alguns alunos que até colocam o nome da equipe que produziu aquilo. Então, é primordial com que seja rotulado, até porque para não para quem for usar o laboratório depois, eu sempre falo isso para os meus alunos, para quem for usar o laboratório depois, não desperdice, não jogue fora, não descarte e saiba o que está dentro do rótulo, para que, sabe como o aluno é curioso, né? Então é sempre importante rotular. Os reagentes e equipamentos devem ser arrumados após ter terminado a sua utilização, aquilo que eu falei. Sujou, lavou, tirou da estante, lavou, colocou na estufa e depois colocou de novo na estante, devolve. Então, sempre arrumar, deixar o laboratório impecável, a gente costuma falar assim. Os bicos de gás apenas devem ser acendidos quando for necessário e deve ser vigiado o seu funcionamento quando a gente trabalha, principalmente a gente vai ver uma vidraria daqui a pouco, um equipamento que é chamado de bico de Bunsen. Então, é como se a gente, para um experimento em que as fontes de calor elas são necessárias, é muito importante ter cuidado ao manusear isso aqui, né? Porque você, logicamente, está trabalhando com gás, você vai trabalhar com chamas, com fontes de calor, para que não ocorra acidente. Não esquecer recipientes fechados, ou não aquecer recipientes fechados, perdão. 13ª, colocar o material de vidro partido ou rachado em recipiente próprio, caso venha acontecer algum tipo de acidente em que a vidraria seja quebrada, a gente descartar esses materiais nos locais adequados, isso aqui é o básico. Realizar na capela. A capela é um sistema dentro de um laboratório, recebe esse nome de capela, que é mais ou menos um quadrado assim, em que a manipulação de gases ela ocorre aqui para evitar acidente. Então, existe o exaustor que faz com que os gases aqui que sejam manipulados não venham para o ambiente do laboratório. Então, é muito importante a gente manusear essas substâncias que são mais tóxicas, que emitem gases. A gente manuseia muito ácido concentrado dentro da capela. Então é importante isso aqui. É uma região dentro de um laboratório que a gente vai manusear substâncias
mais gasosas ou com substâncias que emitem vapores, tá? Realizar os trabalhos que envolvam a liberação de gases dentro da capela. Finalizado o trabalho experimental, verificar se as torneiras de água e de gás se encontram fechados e se os aparelhos elétricos foram desligados. Então, sempre dá uma averiguada antes de evacuar o laboratório e de deixar as aulas. Então, vocês percebem que essa parte de conhecimento gerais de segurança é bastante importante, tá? Embora seja um pouco batido, mas é sempre bom a gente reforçar isso aí. Tá? Então, os equipamentos básicos vocês já devem ter verificado aqui dentro de um laboratório de ensino ou de pesquisa, seja laboratório de ciências assim, não só de química. Geralmente a gente está com um jaleco, então os alunos eles são aconselhados a utilizar jaleco, assim como os professores. Então, máscaras, luvas, óculos de segurança, tá? Então, esses são os materiais e equipamentos de segurança de um laboratório, tá? Jaleco, máscara, óculos de segurança, luvas, então é sempre adequado, entendeu? Então, eu trouxe aqui que eu achei interessante, em que quando a gente se coloca, por exemplo, um jaleco, a gente se sente um pouco mais importante, né? Com um jaleco aqui. Então, porque vestir jaleco é uma questão de segurança, sentir-se importante, expressão surpresa, tá? Ou até mesmo esconder a roupa que usou ontem. Eu achei interessante isso aí. Então, sempre é importante esse traje no laboratório. Então, o estilo do jaleco, né, aqui para o nosso instituto. Então, o que a gente pode estar utilizando. As luvas, quando a gente trabalha com substâncias mais diluídas ou quando a gente trabalha com substâncias mais concentradas. Então, esses são os equipamentos dentro de um laboratório. Aqui os óculos de segurança, como funciona, tá? Quando vai se fazer. Cabe ressaltar aqui que, às vezes, por uma questão de falta desses EPIs realmente, a gente nem sempre vai utilizá-los todos aqui, mas o correto é a gente utilizar todos esses equipamentos de segurança. Só que como a gente sabe que alguns laboratórios têm esses déficits de falta mesmo de orçamento, nem todos têm esses equipamentos. Tá, olha, uma capela, como eu disse para vocês, olha, isso aqui é uma região de uma capela onde está se trabalhando com substâncias que emitem vapor, emitem gases. Ó. Então, embora aqui dentro, olha como é que funciona, só a parte do braço, bem mesmo com os equipamentos estão dentro, mesmo assim, o material de segurança com a máscara e o avental aqui é importante, tá? Para que não venha acontecer realmente nenhum tipo de acidente, tá? A touca. Então, é sempre importante a gente sempre eu falo também para os meus alunos que em aulas práticas com calça, sapatos fechados, então isso é normas mesmo gerais de segurança, então não se pode ir com sapatos abertos, não se pode ir com bermudas, com saia, sempre é calça, sapatos fechados para dentro do laboratório, tá? E não é adequado isso aqui, né, não é adequado isso aqui, tá? Então, vidrarias de laboratório é outra parte que cabe a gente comentar, é um pouco mais de conhecer cada vidraria. Então, imagine aqui, gente, como se fosse um pré, que a gente chama um pré-laboratório, em que eu estou preparando vocês aqui para que a gente vá numa aula prática. Então, eu vou apresentar essas vidrarias aqui na parte teórica, tentar mostrar por imagem. Então, vamos imaginar que no outro momento a gente vai lá no laboratório e fazer a nossa prática de um determinado assunto, de um determinado conteúdo. Então, eu vou apresentar aqui as vidrarias para vocês, tá? Vidrarias, nem sempre, que fique bem claro, algumas vidrarias, a gente chama de vidraria, assim, logicamente, que vem por essa parte da forma de vidro, mas existe, por exemplo, um material como um beck, que a gente vai ver daqui a pouco. Existe beck de vidro, existe beck de plástico no laboratório, então é bem comum a gente estar encontrando algum tipo de vidraria feita de plástico, por alguns motivos. Um deles é por questão mesmo de desperdício, cair não quebra, e outro por ser um pouco mais barato que o vidro, tá? Mas a gente chama sempre sim de vidraria, tá? Embora seja para vidro e para plástico, a gente sempre dá o nome de vidraria, tá? As vidrarias, elas auxiliam não só o pesquisador aqui, que veio com o pesquisador, mas assim, na verdade, elas vão se auxiliar pesquisadores e professores nas suas aulas práticas, realização das tarefas, seja tarefas de pesquisa ou de ensino.
Então, a manipulação dessas vidrarias, elas vão acontecer de acordo com o experimento que a gente quer fazer, tá? Então, existem vários experimentos, por exemplo, visualização de uma reação química. A gente pode visualizar, a gente vai ver daqui a pouco em um tubo de ensaio. Uma titulação, a gente utiliza outro tipo de vidraria. Uma separação de misturas, são vidrarias diferentes. Então, para cada tipo de experimento, para cada tipo de aula, tem as vidrarias adequadas a ser utilizadas. Qual vidraria será utilizada para pesar uma substância, qual vidraria será utilizada para medir volume de um solvente, por exemplo. Então, para cada tipo de situação que a gente está se deparando, a gente precisa conhecer e saber qual vidraria será manipulada, tá? Então, as principais vidrarias que a gente vai mostrar agora para vocês, as vidrarias elas possuem diversos tamanhos, capacidade, formatos diferenciados, então a gente vai verificar cada uma delas. Então, a primeira delas é o famoso becker, tá? Acredito que todo mundo já verificou, já viu. O becker é um copo no laboratório, um copo. Mas é particular, o becker ele possui essa regiãozinha bem aqui, ó, que facilita, por exemplo, a transferência de um líquido que está aqui, de uma solução qualquer, ou até mesmo de um solvente, para um outro recipiente. Então, por exemplo, a gente trabalha na hora de manipular lá. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma outra vidraria, que a gente chama ela de proveta, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e eu quero transferir uma solução daqui para cá. Então, essa região aqui, ela facilita exatamente essa transferência. Então, ela é usada, uma função dela, utilizada para fazer mistura, aquecer líquidos, realizar reações de pequena escala, ou até mesmo, dependendo do roteiro que a gente tem, a gente pode até utilizar ela para pesar algum tipo de sólido, tá? Algum tipo de reagente que a gente quer preparar uma solução. Então, a função de um beck é isso, um exemplo, preparação de soluções e aquecimento de líquido. Então, por exemplo, eu vou preparar uma determinada solução, uma solução de hidróxido de sódio. Então, existe o procedimento, como eu disse para vocês ainda agora há pouco, segue-se um roteiro. A gente vai pesar a quantidade, vamos imaginar 3 gramas de hidróxido de sódio, a gente pesa em uma balança que a gente diz na química, no laboratório, uma balança de alta precisão, que é uma balança analítica. Existe uma vidraria dentro de um laboratório, que eu mostro para vocês daqui a pouco, mas já adiantando, chamada de vidro de relógio. Ela tem uma das funções de pesar essa substância. Então, eu coloco 3 gramas de hidróxido de sódio bem aqui, logicamente, a minha balança vai acusar exato quando eu chegar nesses 3 gramas, tá? E depois desses 3 gramas eu transfiro para cá para o beck, adiciono um pouquinho de solvente, que geralmente é a água, tá? Faço uma homogeneização inicialmente aqui, tá? Para que todo esse sólido seja dissolvido. Posteriormente, eu transfiro a solução que foi produzida aqui para um balão volumétrico e completo com solvente até chegar ao volume que eu desejo, tá? Então, ela serve, uma das funções delas, como preparo de soluções, é essa aqui. Então, outra é utilizar o líquido ou uma determinada solução que está aqui, eu preciso aquecer. Eu tenho um experimento que eu preciso aquecer, então posso utilizar o beck, colocar esse beck ou em contato com uma fonte de calor, seja um bico de Bunsen, por exemplo, que é uma fonte de calor utilizada dentro de laboratório, ou uma manta aquecedora. Então, ela tem como essa função. Então, os beckers, eles apresentam em diversos tamanhos. Existe becker de 50 ml, 250, 200. Então, nos laboratórios, eles possuem tamanhos diferenciados, que é para cada tipo de experimento que eu vou trabalhar. Um outro bem comum é o Erlenmeyer. Erlenmeyer. É bem comum esse tipo de vidraria também, tá? Acho que todos já verificaram. Ele tem uma facilidade de a gente poder manusear essa região bem aqui, dessa vidraria, ela é uma região particular que faz com que o manuseio da substância, principalmente numa forma de agitação, como está nessa imagem aqui, ela seja permitida. Então, ela é uma vidraria bastante utilizada no laboratório Wellermeyer, tá? Ele é formado com base larga e um bocal estreito, que é justamente essa região. É muito usado em titulações de ácido e base, por exemplo, em análise, laboratórios de análise, você quer saber realmente, vamos imaginar o seguinte, a quantidade de ácido acético presente no vinagre, a gente faz uma titulação ácido-base. Um ácido reage com uma base neutralizando, então tem todo um processo
que a gente utiliza muito esse processo aqui para reconhecer a concentração de uma substância que eu quero. Isso é uma titulação, tá? Então, o LMI é bastante utilizado nisso. Pode ser empregado para reações químicas de modo geral, bem como para aquecer também, aquecimento de líquido. Então, é uma das vidrarias mais utilizadas junto com o Beck, tá? Olha, titulações de reações e que é necessária agitação. Então, geralmente, a gente segura por essa parte bem aqui, ó, tá? Esse bocal estreito aqui e agita a solução que eu quero. Então, essa aqui é um Ellermeyer. Uma dos equipamentos, ou vidraria bastante útil dentro de um laboratório de química. Outro, quando eu quero fazer uma reação por uma visualização rápida, eu uso tubo de ensaio, tá? Esses tubos de ensaios aqui, ó, bem aqui, ou uma solução, quando eu preciso até mesmo uma reação, eu preciso aquecer essa solução aqui dentro para que eu observe a reação, eu posso utilizar um tubo de ensaio com uma garra bem aqui. Utilizado para fazer teste em pequena escala, como observação de reações, aquecimento de pequenos volumes. A gente costuma bem utilizar isso dentro de um laboratório para aquelas reações de oxirredução, reações de simples troca, em que a visualização da reação ela é bastante rápida, ó. Então, os tubos de ensaio, geralmente a gente põe eles dentro de em uma estante, que a gente chama, tá? Que é um equipamento aqui, em que tem uns orifícios aqui, em que cabe os tubos de ensaio aqui para a gente visualizar isso que está acontecendo. Teste de solubilidade, observação de mudança de coloração das reações, então é bastante útil para que a gente visualize as reações químicas, assim, que se processam de maneira mais fácil, mais rápida, principalmente reações de oxirredução, os tubos de ensaio. Aproveita, é uma vidraria de medições um pouco precisa, tá? Com boa precisão, como é colocada bem aqui. Então, a gente quer medir o volume de um líquido, a gente pode utilizar uma proveta. Vamos imaginar assim, que dentro de um roteiro, a gente tenha, dentro do roteiro, a medição de 50 ml, por exemplo, de água. Eu vou precisar de 50 ml de água. Então, para ter uma precisão mais adequada de todas as vidrarias que a gente já viu, a proveta ela é a mais adequada para ter essa precisão. Então, as provetas como Becker, como Erlenmeyer, como tubo de ensaios, tem de vários tamanhos. Então, sempre tem marcando aqui o volume das provetas. Então, provetas de 100, provetas de 200, proveta de 50. Então, logicamente, a gente utiliza aquela que se encaixa mais no nosso experimento. Então, ela é uma vidraria de boa precisão comparada com as outras que a gente já viu. Então, ela serve para medir volume de solvente, volume de soluções com uma precisão um pouquinho mais alta. Utilizada para medir volume de líquidos, ó. A medição de volume de líquido em experimentos e preparação de soluções. Então, a gente geralmente utiliza a proveta para fazer essas medições, tá? O funil ele é bastante importante aqui para nossa aula de hoje, porque a gente vai ver um tipo de separação de mistura líquido-sólido. O funil ele serve justamente para fazer a filtração. Então, a gente tem um funil, acredito que vocês já viram isso aí até no dia a dia. Então, nossas casas, elas possuem um funil, né? A maioria delas. Então, o funil ela serve justamente para fazer essa separação. Isso aqui é um papel de filtro que a gente utiliza também para fazer o processo de filtração para auxiliar. Então, essa vidraria bem aqui é o funil, é bastante importante em separação de misturas. É muito adequado, utilizado em separação de misturas. Aqui está o nosso velho famoso amigo Erlenmeyer, aqui está sendo o nosso funil e um papel de filtro, tá? Então, quando a gente quer separar misturas, por exemplo, sólido líquido, a gente utiliza um funil com auxílio de um papel de filtro e um Erlenmeyer para separar o líquido do sólido. Kitasato. Então, o Kitasato, ela é uma vidraria que ela é parecida com o nosso Erlenmeyer, porém, ela tem essa região bem aqui, ó, que permite com que seja alocada uma mangueirinha, porque esse Kitasato ele é muito utilizado para fazer separação de mistura em forma de filtração a vácuo. Então, essas é uma das principais aplicações. Então, por exemplo, assim, se a gente se deparar com uma prova, um concurso, uma questão, um exercício,
que venha falar desse Kitasato, geralmente ele vai trazer a aplicação desse Kitasato com essa filtração a vácuo. Então é bastante importante, porque a gente submete aqui o líquido a uma baixa pressão, ou a região aqui dentro, né? E isso faz com que a filtração aconteça de forma mais rápida que a filtração comum. A gente sempre separa assim, filtração comum, filtração a vácuo. Então, a filtração comum é essa bem aqui, ela é um pouco mais lenta, como vocês podem verificar, até mesmo a demora para cair a gotícula aqui, e aquela é um pouco mais rápida. Então, ela tem auxílio, por exemplo, de uma mangueirinha aqui, você tem auxílio de uma... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais isso aqui, de uma torneira com água que ajuda a acelerar esse processo dessa filtração. Então, existe esse funil bem aqui, esse funil ele é diferente de um funil comum, a gente chama de funil de Buchner. Então, ele é feito de porcelana. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês basicamente como funciona, porque tem um tópico aqui da nossa aula para isso aí, tá? Então, fique bem claro, o Kitasato é parecido com o Erlenmeyer, porém lá tem essa região bem aqui, ó, certo? Não é para confundir ele com o Erlenmeyer, tá? A principal aplicação é filtração a vácuo. Então, existem os balões volumétricos. Existe o balão de fundo chato, serve para armazenar e aquecer líquidos, tá? Assim como indicado para realizar procedimento de destilação, uma das principais aplicações, então, realização dessa destilação. Quem trabalha, por exemplo, muito com pesquisas e, não sei se destilar, extrair óleos essenciais. Eu acredito que vocês já escutaram falar nos óleos essenciais, né? Que são as essências dos produtos naturais, a retirada, óleo de alecrim, cravo, de canela. Então, geralmente é feito por processo de destilação e a gente utiliza muito essa vidraria aqui, o vidraria balão de fundo chato. Existe o balão de fundo chato, logicamente, olha, a gente percebe bem aqui como é o formato dele, porque existe o balão de fundo redondo, ó, balão de fundo redondo. Então, existe o de fundo chato e existe o de fundo redondo, tá? Então, de acordo com o experimento que eu quero fazer, eu posso utilizar um com o outro. Aqui serve para armazenar e aquecer líquidos, indicados para procedimento de utilização ou de destilação. E aqui serve para armazenar líquidos também, indicado para destilação, usando uma manta aquecedora. Então, quando eu quero, por exemplo, aquecer uma manta aquecedora, ela substitui um fogão, vamos dizer, uma manta aquecedora. Ela é um aparelho aqui, assim, que tem uma entrada bem aqui, a entrada desse balão de fundo redondo bem aqui, ó. Então, é basicamente aqui, ela, como o próprio nome já diz, ela serve para aquecer o líquido aqui dentro, ela é ligada, acoplada a uma fonte de energia aqui, então, que faz com que o calor daqui passe para cá, aquecendo aqui o balão de fundo redondo, tá? Serve também processo de procedimento para fazer destilação, tá? Essa é a diferença. Então, tem o balão de fundo chato e o balão de fundo redondo. Basicamente, eles possuem as mesmas aplicações. Só a diferença entre eles, ó. O balão volumétrico, muito utilizado, nosso balão volumétrico tem a particularidade de ter essa precisão devido a essa linha bem aqui. Então, os balões volumétricos sempre têm uma marcação aqui indicando exatamente o volume em que deve chegar o líquido para acusar a capacidade desse balão. Por exemplo, de 100 ml aqui, significa dizer que esse líquido ele deve chegar até aqui nessa parte, tá? É importante isso aqui. Então, ela é uma vidraria utilizada muito para o preparo de soluções. Tá? Lembra logo no início, lá quando eu falei do Beck, a gente pesa no vidro de relógio a substância, depois transfere para cá para o beck, faz uma dissolução rápida aqui para dissolver todo o sólido com uma certa quantidade de água. Posteriormente, todo o sólido dissolvido aqui, a gente transfere para esse balão volumétrico aqui. Após transferir a dissolução daqui, a gente pega a água e acrescenta aqui até a marca do balão, exatamente até a marca do balão. Então, a gente indica, depois rotula, indica que a substância, a solução foi produzida. Então, é um instrumento de precisão, alta precisão, tá? É muito utilizado para o preparo de soluções, tá? Então, geralmente no laboratório a gente pode preparar uma solução
concentrada, porque a partir dessa solução concentrada, a gente vai retirando a amostra e vai diluindo essa solução, essa pequena amostra que a gente tira, dilui para a gente poder chegar em uma solução adequada que a gente quer. Lembra que vocês já estudaram esse processo de soluções aqui, tá? Basicamente, vocês viram, os professores mostraram para vocês como se calcula uma determinada concentração de uma solução. Então, a gente pode produzir uma solução no laboratório bastante concentrada, deixar ela lá, que a gente chama de solução estoque, e a partir dela, ó, ir tirando amostras, o volume que a gente necessita e fazendo uma diluição, para a gente utilizar as soluções com concentrações que sejam diferentes dessas aqui, tá? Então, todas essas soluções, imagine que seja solução estoque. Então, esse é o balão volumétrico. O funil de separação de decantação é muito utilizado, esse bem aqui, que é o funil de separação, tá? Esse é o funil de separação, a gente utiliza quando a gente quer separar, por exemplo, substâncias com densidades diferentes. Basicamente, poderia ser falado assim para vocês, substâncias que têm uma misturas heterogêneas, ó, em que as fases elas são observadas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 fases ilustrando aqui nessa imagem. Bem aqui tem um dispositivo que é uma torneirinha que a gente aciona, e a gente tem que, logicamente, o manuseio disso aqui, a gente põe a vidraria bem aqui, abre a torneira, bem aqui devagar, para que essa parte bem aqui, ela seja evacuada. Aí quando chegar certo, a gente fecha. Coloca uma outra para retirar essa outra parte. Depois coloca outra para tirar essa outra parte. Então, esse é o funil de separação. Muito utilizado para separação de substâncias, ó, de misturas heterogêneas, líquidas, que têm as densidades diferentes. Isso aqui a gente precisa deixar ela em repouso, tá? Deixa em repouso, para poder observar exatamente a formação das fases, tá? Das fases, para poder fazer a separação delas, funil de separação. Esse aqui é o tão chamado funil de separação, tá? O equipamento é esse aqui. A pipeta, então a pipeta ela é uma vidraria bastante importante no laboratório, que tem uma alta precisão, tá? Semelhante, como eu falei, assim, a um canudinho, essa bem aqui é a nossa pipeta. Então, existe pipetas, logicamente, com vários volumes diferentes, pipeta de 10, de 5, de 100, pipeta de 50. Então, dependendo do experimento que a gente quer, ela é uma das vidrarias que tem uma das mais altas precisões dentro de um laboratório, tá? Então, logicamente, a gente utiliza muito quando a gente quer tirar uma pequena amostra de uma solução, de um material, tá? Então, lembram lá, bem aqui da nossa solução estoque, eu posso utilizar uma pipeta para retirar um determinado volume que eu quero, esse volume que não seja muito, vamos imaginar 50 ml. Então, utilizo uma pipeta de 50 ml, eu retiro a amostra daquele bolão volumétrico e passo para um outro recipiente. Então, ele tem essa finalidade dentro de um laboratório, manuseio de ácido, por exemplo, quando eu tenho um ácido concentrado dentro de uma capela, como eu falei para vocês, tem um recipiente com ácido clorídrico, tá? Um recipiente com ácido clorídrico bastante concentrado, por exemplo, 1 molar, e eu quero produzir, por exemplo, 10 ml de uma solução de ácido clorídrico a 0,1 molar. Então, eu vou nessa solução estoque, retiro uma determinada amostra daqui, eu utilizo uma pipeta para tirar essa amostra, pego a pipeta, pego essa amostra aqui, isso dentro de uma capela, e vou transferir para um balão, e depois adicionar água até diluir a essa concentração que eu quero. Então, esse é o manuseio. Geralmente, a pipeta, ela é manuseada com um outro equipamento de um laboratório que a gente chama de pera, tá? Que serve justamente para puxar e depois colocar dentro de outro recipiente, tá? Uma pera. Então, existe outras que tem instrumento também de a pipeta volumétrica, a diferença é que essa pipeta volumétrica é pipetas normais, que a gente chama, graduada, e tem uma pipeta volumétrica, a diferença é essa região bem aqui dela. É mais ou menos assim a diferença delas no laboratório. Ó, tá tão bem desenhada como na imagem, mas ó, é mais ou menos essa região bem aqui que difere uma da outra, também aqui, ó. Essa regiãozinha bem aqui, ó.
que difere a pipeta graduada com a pipeta volumétrica, tá? Mas, basicamente, elas possuem as mesmas afinidades, tá? Ou o mesmo objetivo para se manusear. Dessecador, tá? Dessecador é usado para condicionar ou resfriar amostras em atmosfera com baixa umidade por mediação de um agente dessecante, geralmente é sílica em gel. Então, o sólido, quando a gente trabalha com experimentos em que a gente precisa fazer o aquecimento de uma amostra e depois resfriar, a gente pode colocar dentro de um dessecador, tá? Então, é essa vidraria bem aqui, a condicionar ou resfriar essa substância quando a gente trabalha. A bureta também é uma outra vidraria bastante importante dentro de um laboratório, tá? Porque essa bureta, ela serve justamente quando a gente faz um processo que eu falei ainda um pouco para vocês, um processo de titulação de ácido e base, tá aqui, ó. Essa aqui é uma bureta, então aqui a gente adiciona uma solução com concentração que a gente conhece, e a gente faz a titulação para descobrir, por exemplo, qual concentração está dentro dessa outra possui essa outra solução aqui. Aqui a gente pode fazer uma titulação ácido e base, poderia ser colocado uma base aqui dentro, para descobrir qual a concentração do ácido que está no LMA, ou vice-versa, colocar um ácido aqui para descobrir qual a concentração da base aqui. Então, essa tem outra, é parecida lá com o funil de separação, que tem essa torneirinha bem aqui, esse dispositivo em que a gente abre aqui ela e o líquido passa, a gente precisa fazer o controle para não escoar só de uma vez, senão a gente acaba desperdiçando o experimento. Então, a gente geralmente, ó, tem um controle adequado aqui da torneirinha, tem que ter paciência, a gente abre devagar para que o líquido seja escoado, e depois a gente chama isso aqui, a observação, o sistema de viragem, quando vai virar, por exemplo, de um ácido para base, de um base para o ácido, a gente sempre indica ou adiciona um indicador aqui dentro, uma substância que muda a coloração, que é para a gente saber exatamente qual a quantidade dessa solução deve ser despejada aqui, a fim de fazer o cálculo para saber qual a concentração está aqui. Então, a bureta é um tubo de vidro graduado, muito utilizado em titulações, faz a medida precisa do volume de líquido através do seu escoamento controlado, tá? Então, a gente controla, o controle do escoamento está bem aqui, ó, muito utilizado em titulação. Então, aqui está o equipamento de uma titulação, tá? Esse aqui é o nosso famoso Erlenmeyer. O bastão de vidro também aqui, basicamente, tem uma função muito importante, porque a gente faz agitação, homogeneização de uma solução, homogeniza, tá? A gente utiliza o bastão de vidro para misturar as substâncias aqui, tá? É muito utilizado o bastão de vidro, tá? Dentro de um laboratório. Também transferência de líquidos, ela de um frasco para o outro. Lembro lá quando eu falei para vocês no início que tem um beck, né? Nosso beck aqui, aí dissolve a substância, vamos imaginar, tem aqui um sólido, eu adiciono um pouco de água e vou homogeneizar aqui para dissolver. Eu posso pegar, por exemplo, um bastão de vidro, esse bastão de vidro, ele me auxilia aqui para fazer com que a dissolução desse sólido aconteça. Posteriormente, eu pego com auxílio de um balão, ou com bastão de vidro também, transfiro para cá a substância do líquido para um outro recipiente. Então, o bastão de vidro serve exatamente para a gente fazer essa homogeneização, ajuda na dissolução de sólidos em líquidos em um determinado solvente. Tá? O condensador utilizado, o condensador é essa vidraria bem aqui, muito utilizado no processo de separação também ou extração, tá? Utilizar em sistema de destilação ou refluxo para fazer condensação de gás. Então, é um equipamento utilizado em laboratórios muito, uma das maiores aplicações dessas utilizações desse condensador é na extração de óleos essenciais, tá? Existem condensadores de tubo reto, de bolas, então, e de serpentinas, que são, muda um pouco o formato disso aqui, tem uns que tem umas bolas aqui, basicamente uns desenhos aqui, ó, é um tipo, outro que tem algo parecido com isso aqui, mais ou menos uns tubos aqui. Então, mas o objetivo, a função deles é justamente isso, processo de destilação
para que ocorra a condensação dos gases, tá? Tá aí o nome de condensador, condensar, tá? Então, é uma vidraria bastante utilizada em laboratório também, tá? Tem como a gente confundir um condensador das outras vidrarias. Cálice de porcelana, geralmente a gente utiliza para aquecimento de substâncias, trituração também é utilizada, é por isso que vem acompanhado com esse esmagadorzinho bem aqui, a gente coloca, por exemplo, para triturar vamos fazer uma prática, por exemplo, aquela velha prática da velocidade da reação química utilizando um comprimido efervescente, por exemplo. Coloca o comprimido aqui, a gente vai triturar ele, a gente tritura, tá? Aqui num cálice de porcelana. Ou também serve para a gente fazer o aquecimento de substâncias sólidas ou elas líquidas, tá? Um exemplo aqui é a evaporação de solvente, aquecimento de sólidos para análise. Então, ele é bastante utilizado e resistente, serve justamente para esse fim, cálice de porcelana, certo? Então, essas são um pouco das nossas vidrarias, gente, que a gente utiliza. Isso aqui, como eu costumo dizer, muito importante e interessante a gente ver isso na prática, que facilita bem mais a gente mostrando e manuseando. Mas imagine aqui que seja um pré-laboratório em que a gente esteja fazendo aqui para que depois a gente vá para a aula prática, tá? Então é bom conhecer, ter uma noção breve, então, uma noção de cada vidraria para que serve, mas é na nossa aula prática que a gente vai fixar isso ainda mais, tá? Então, uma outra parte que a gente tem aqui é o processo de separação das misturas. Então, a gente pega exatamente o que, vamos imaginar, eu tenho um determinado experimento, em que esse meu experimento ele requer com que eu faça a separação das misturas desse experimento. Então, eu vou agora utilizar o conceito dessa minha separação das misturas e pegar aquelas vidrarias adequadas com que eu estudei. Então, basicamente, pessoal, os materiais que são encontrados na natureza estão na forma de misturas, tá? São mais de uma substância, então eu preciso ter a capacidade de separar, isolar as substâncias que eu desejo. Por exemplo, sal e água, a gente pode separar por um processo apenas de vaporização, aquecimento para que a água evapore, separar o sal da água. Então, o sal mais água salgada, em uma determinada salina, né? Água salina bem aqui, então eu posso vaporizar, aquecer essa água para que eu retire todo o líquido, toda a parte aquosa e sobre o sólido. Então, esse é um processo de separação. A gente sempre faz o processo de separação. Quer ver, ó? Quando a gente está preparando o nosso café, ó, preparação de um café é um processo de separação do líquido do sólido, tá? Então, é um processo de separação. A peneira, quando a gente peneira alguma coisa, é um processo de separação, tá? Então, geralmente a gente encontra as substâncias em forma de misturas, tá? Então, a gente precisa ter conhecimento para separar. Logicamente, tem algo que são mais técnicos, algo que são mais cotidianos do nosso dia a dia, que a gente já visualiza. Então, a gente vai verificar, por exemplo, o primeiro processo é o processo de filtração. Filtrar o café, filtra. Então, isso aí é bem típico nosso cotidiano, é bom que a gente já tenha um pouco de noção. É um processo mecânico que serve para desdobrar misturas heterogêneas de um sólido disperso em um líquido, ou em um gás, como os exemplos práticos mostrados ao lado. Olha, o simples fato de um aspirador de pó, né? E um processo de separação na hora de for preparar o nosso cafezinho. Então, aquele processo que a gente chama, bora, faz o coa, utilizem um papel de filtro para coar. Então, basicamente, nas aulas práticas da produção de sabão a partir de óleo, de cozinha, de fritura, o primeiro processo é filtrar, retirar as impurezas do óleo que tem fritura, né? Separar aquelas impurezas. Isso é um processo de separação de mistura de filtração. A gente filtra primeiro, retira as partículas maiores. Então, isso também é um processo na produção ou no tratamento de água, faz também o processo de filtração da água para poder chegar a fazer todo o tratamento da água potável, então é bastante utilizado, tá? Então, no laboratório mais específico, funciona da seguinte forma: a filtração simples, lembra que eu falei para vocês que existe uma filtração simples e uma filtração a vácuo. Filtração simples ela é um pouco mais
lenta. Recebe o nome de simples porque, ó, eu preciso simplesmente de um funil, tá, um filtro de papel, então é muito adequado, um filtro de papel tem nesse formato, então isso aqui o livro até do Ricardo Feltri que mostra como é que a gente vai, preparar o filtro, tá. Então esse é o passo, vai basicamente eu coloco o papel de filtro bem aqui, posteriormente a gente utiliza o funil, né? Bota bem aqui no suporte universal bem aqui. Aqui eu tenho a solução, a mistura que eu quero, sólido líquido, e vou filtrar todo o líquido para retirar ou o sólido que eu preciso ou o líquido que eu preciso. Então, basicamente, é assim que funciona, de acordo com a minha necessidade. Às vezes eu quero separar somente o sólido, porque o que me interessa é esse sólido. Então, esse sólido aqui, posteriormente, eu vou fazer uma outra operação experimental, que seja um outro aquecimento, para retirar ainda mais a quantidade de água que ainda resta, porque ainda vai estar úmido aqui. Então, tem outros procedimentos que são feitos, né, em operações no laboratório, já que eu quero utilizar esse sólido. Mas, enfim, aqui é assim que funciona o processo de filtração, uma filtração simples, tá? É desse formato. Então, essa bem aqui é todo, vamos imaginar aqui, todo o equipamento já montado, olha, o nosso velho beck bem aqui, ó, tá? Nosso velho beck, a utilização de um velho, nosso bastão, ó, bastão de vidro bem aqui, o beck de novo, que eu tenho a mistura, um funil, um papel e um suporte, tá? Suporte universal bem aqui e uma garra, para que aconteça isso aqui. Bem aqui, bora ver se dá. Me dá um feedback se vai. Vocês estão escutando aí, tá? Pra mim tá meio que travado. Não, calma, porque eu pausei aqui, mas vamos lá. Assim. Oi? Não tô escutando. Tá sem som, professor. Tá sem som? Tá. Deixa eu ver então aqui do porquê disso. Tá sem som para vocês? Pra mim, sim. Pra mim também. Eita, deixa eu ver aqui. Continua? Sim, sem som. Continua sem som, professor. Não é o som do seu computador que tá baixo, não, professor? Não. Deixa eu passar aqui, eu vou tentar explicar para vocês. Só para a gente observar o experimento. Olha, então aqui, ó, ele está colocando nitrato de prata, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio em cloreto de ferro. Então ele está preparando 2 soluções aqui com misturas,
a separar sólido e líquido. Nesse primeiro aqui tem cloreto de prata, e nesse segundo aí tem o hidróxido de ferro 3. Olha, vai utilizar o papel de filtro. E para mim aqui o som tá passando bacana, não sei por quê. Olha, dobra aí, como é ilustrado lá, ó. Ah, essa outra aí eu vou mostrar só tá aqui, ó. Colocou o papel de filtro, ó, no funil, aí é importante a operação aí. Aí ele vai dar uma umedecida com o solvente, é a água, lá no papel de filtro, isso é importante. Muda molha um pouquinho, umedece, ó, deixa úmido. Aí posteriormente ó, é bastante interessante essa operação aí, ó, faz uma mexida com o bastão, ó, olha o jeito como é feito aí, ó, uma filtração simples. Então aqui nesse caso ele tá a gente está interessado somente no sólido, separar o sólido, é por isso que não está interessando a quantidade de solvente que ele vai estar adicionando com água, que ele não está se preocupando com essa solução que está caindo aqui no beck. O meu interesse é apenas captar o sólido aqui, separar o sólido do líquido, ó. Aí faz uma aguarda um pouco até parou de pingar todo o solvente aqui, e aqui eu tenho só a parte sólida. Então essa seria a filtração simples, tá. Esse é o procedimento da filtração simples. A filtração a vácuo, ela é um pouco diferente, porque agora eu já tenho um Kitasato, olha, que é um beck que é parecido com o nosso Erlenmeyer, né, só que tem esse bico aqui que vai justamente fazer com que o ar esteja uma sucção do ar bem aqui, fazendo com que aqui nessa a região aqui dentro da vidraria tenha uma baixa pressão, tá. Então isso aqui acelera o processo, é um processo mais rápido do que a filtração simples, tá? Processo mais rápido, tá? Então a pressão ela é reduzida aqui dentro, então isso ajuda a puxar a parte líquida da mistura bem aqui. Então, essa é a diferença, por exemplo, da filtração simples para filtração a vácuo, tá? Até mesmo o funil, a aparelhagem, o funil ele é um funil de porcelana. Então adiciona bem aqui, também ele requer um papel, tá, papel de filtro, tá. Então eu vou mostrar bem aqui, tem um experimentozinho aqui, o vídeo. Como não está saindo som, eu vou tentar acompanhar com vocês a explicação também do processo. Eu posso depois jogar no grupo lá, o link do vídeo para vocês assistirem. Ó, esses são os equipamentos, ó. Ó, olha, o Kitasato, ó, o bico bem aqui. Ele é importante também vocês perceberem que é porque a gente não tem, mas o Kitasato ele é um vidro bastante resistente, a parede é bastante grossa, assim, a espessura dele, que é justamente para aguentar as baixas pressões que são submetidas, tá. Olha, o filtro de filtração a vácuo, dispositivo de porcelana, olha como ele é. Hum, olha, um assoalho poroso, ó.
o papel de filtro é colocado nele. Então, esses poros, logicamente, é por onde vai passar a fase líquida, tá? Então, olha a montagem como é que é. Essa parte de borracha, ela serve para vedar exatamente aqui, ó, para evitar com que tenha entrada de ar aqui. Submeteu-se ao vácuo, depois a gente retira o ar por esse orifício bem aqui, ó. Tá? Então, ele vai montar aqui, ó, tira o ar por aqui, ó. Tira o ar aqui. Ó. Isso aqui é chamado de trompa de vácuo. Ó, é uma outra vidraria para que serve trompa de vácuo. Então tem uma mangueira bem aqui que vai ser alocada aqui. E tem um auxílio, por exemplo, de uma pia aqui ao lado, que vai servir para que o ar seja arrastado, tirado daqui para aumentar a velocidade dessa filtração. Vai montar, ó, a água da torneira. Isso aqui o que está acontecendo aqui é que o ar está sendo arrastado. O ar sai de dentro do quita-sato, ó, se mistura com água, por isso que forma aquelas bolinhas lá. Água com ar. Tá aqui, ó. Olha a mangueira aqui, ele vai ligar a torneira bem aqui e a água vai puxar o ar daqui de dentro do quita-sato, aumentando a velocidade da filtragem aqui dentro. Então, ele vai preparar uma substância heterogênea bem aqui, só para... Ou uma substância que vai ter líquido sólido, só para ilustrar isso aí. Que é um sulfato de cobre, azulado, e vai adicionar hidróxido de sódio. Então, tem sulfato de cobre e hidróxido de sódio aqui. Ó, aí vai formar o sólido, ó. Fase sólida e líquida. Então, eu tô querendo somente essa fase sólida. Então, eu posso fazer essa filtração a vácuo, que é uma filtração mais rápida. Ó. Então, a gente vê aqui que é uma substância heterogênea, né? Ó. Ele ligou o dispositivo aqui, que é a água, a torneira. Ó. Bem aqui, lembra que está submetido a uma pressão, né? Pressão aqui fora, que é a pressão atmosférica. Então, vai puxar, tá? Então, a água da torneira aqui puxa o ar, que vai puxar aqui essa mistura, então. Ó. Olha como é bem mais rápida, ó. Percebe como cai bem mais rápido do que a filtração simples. Ó. Então, aqui está saindo o ar, ó. Sai o ar aqui, ó. Percebe que a filtração ela é bem mais rápida. A fase sólida vai ficar retida bem aqui e depois, logicamente, a gente retira. Tá? Então, por que acelerado? Porque retira todo o ar bem aqui, ó. É retirado o ar aqui, então o processo é acelerado aqui. Tá? Olha, finalizou. Olha, fase sólida, ó. A fase líquida é bem aqui, ó. Isso é chamado de filtração acelerada, ou filtração a vácuo. Então, percebe que ela é mais rápida do que a filtração simples. Uma outra forma da gente separar as misturas é um processo de decantação.
Decantação, na verdade, a gente tem a fase sólido-líquido, a gente sedimenta, né, deixa repousar bem aqui, deixa formar o sedimento aqui embaixo, ó. Depois a gente tira com cuidado essa separação, tá? A gente separa com cuidado a fase líquida da fase sólida, tá? Mas esse é um processo que a gente faz bem manual mesmo. É bem particular o processo de decantar. Geralmente faz isso aqui, a decantação, em tratamento de água, em uma ETA, né? Uma estação de tratamento de água. Precisa sedimentar, deixar mesmo repousar a parte sólida, as partículas sólidas aqui, e depois retirar somente a parte líquida, tá? Não é tão preciso esse processo como nas filtrações que a gente viu anteriormente. Essa decantação, ela pode ser acelerada também por um processo que a gente chama de centrifugação, que é bem mais precisa, mas logicamente a gente precisa de um aparelho no laboratório chamado de centrífuga, tá? Então existe uma força centrípeta que faz com que o sólido ele se deposite aqui, ó, percebe como é que está aqui, ó, a imagem antes da centrifugação. Posteriormente, em uma centrífuga, ó, o sólido ele se deposita todo no fundo do recipiente, a gente só retira a fase líquida para deixar a fase sólida. Ou quando eu estou interessado na fase líquida, ou quando eu estou interessado na fase sólida. Eu posso utilizar um processo de separação por centrifugação. Nada mais é de uma decantação, só que ela é provocada por uma força centrípeta, uma força de rotação. Então, é uma outra forma de fazer a separação. Em laboratórios de análises clínicas, é muito feito isso na hora de ler um sedimento, por exemplo, de um exame chamado de urinálise. Na hora que a gente vai fazer o exame de urina, faz essa separação entre a parte sólida, que a gente quer ler no microscópio, da parte líquida da urina. Então, é feito muito esse processo. Também a separação do plasma, dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, também eu posso fazer um processo de separação na hora de separar o soro, nos exames de hemograma, por exemplo. A gente utiliza também, como eu disse para vocês, aqueles funil de separação, tá? Emprega-se também uma separação líquida quando a solução, os componentes da mistura, elas apresentam fases diferentes, densidades diferentes, ó. Então, o equipamento tem aqui bem aqui, ó, o funil de separação. Então, percebe que eu tenho bem aqui, gente, as fases. O que é que acontece? Eu deixo em repouso, tá? Como está ilustrado aqui, ó. Deixo em repouso, as fases elas passam a ser visíveis. E depois, posteriormente, ó, com o beck, eu vou retirando a primeira fase. Eu aciono essa torneirinha bem aqui, ó, deixo escoar. Terminou exatamente, pego um outro becker, retiro a outra fase, e depois um outro becker e retiro essa última fase. Então, é bastante empregado em líquidos em que esses líquidos eles possuem densidade, eles são líquidos que têm polaridade, na verdade, é diferente, tá? Então, eles não uma mistura heterogênea, tá? De líquido-líquido, em que na verdade, existe uma diferença da densidade aqui nesses líquidos. Então, é bastante empregada nessa função, funis de separação. E a destilação, como eu disse para vocês, a destilação é muito empregada em laboratório também, é um tipo particular, é um processo físico que serve para desdobrar de misturas homogêneas, percebe que aqui são misturas homogêneas, tá? Em que aquelas misturas diferentes daqui, ó, quando é que eu sei que eu vou escolher empregar um funil de separação na hora que eu quero fazer uma destilação? Aqui, a separação ela acontece porque existe densidade diferente nos líquidos, aqui uma mistura heterogênea, tá? Que a gente percebe a formação das fases, e aqui uma mistura homogênea. Então, como as soluções de sólidos em líquido, uma destilação simples, ou soluções de 2 ou mais líquidos, uma destilação fracionada. Então, eu posso separar por destilação simples, sólido e líquido, ou 2 líquidos com uma destilação fracionada. A aparelhagem, basicamente, é assim que funciona. Seria bastante interessante a gente ver isso na prática, né? Mas é assim que funciona. A gente tem um balão de fundo redondo, tá? Existe um aquecimento aqui nesse caso, um bico de Bunsen, poderia ser uma manta aquecedora, em que aqui você tem uma diferença entre os pontos, tá? Os pontos de ebulição das substâncias, aqui uma separação líquido e líquido. Você tem uma diferença no ponto de ebulição, então, logicamente,
a substância que tem o ponto de ebulição menor, ela vai ser a primeira substância a cair aqui. Então, a gente precisa conhecer bem sobre a nossa substância que eu quero, a nossa mistura que eu quero fazer o experimento, para a gente saber qual é a primeira que vai ser captada bem aqui. Então, aqui você vem um condensador, né? Bem aqui, esse todo é um suporte universal, todo o esquema da preparação para o experimento, mas basicamente é assim que funciona. Ao aquecer a substância mais volátil, passa por aqui no processo de condensar, e depois ela é capturada bem aqui no beck. Então, a primeira substância, se for duas substâncias aqui, aí a outra ficará bem aqui dentro do balão e eu já tenho a separação das duas substâncias. Então, esse é um processo chamado de destilação, feito no laboratório, tá? Então, aqui é um resumo, eu vou passar para vocês, é um resumo geral, tem umas outras vidrarias aqui que a gente não comentou, mas que tem aqui, eu passo isso aqui para vocês, tem a função de cada uma, isso mesmo é mais leitura, quando eu trabalho isso com meus alunos, geralmente eu dou essa parte de um material apostilado para eles realizarem a leitura e a consulta, e se familiarizando mesmo com as vidrarias que a gente utiliza. Isso aqui, embora não tenha falado, mas essa 35 é aquela pera que eu disse para vocês que coloca na pipeta bem aqui para a gente puxar essa pera. Um pipetador de borracha ou pera usado para encher pipetas por sucção e depois a gente pode esvaziar. Então tem dois compartimentos, um bem aqui, tipo dois botõezinhos bem aqui, que uma serve para você puxar e a outra para você retirar o líquido da pipeta, tá? Então, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês.